Olá a todos, eu sou a professora Lidiane Salvatierra e nessa aula a gente vai falar sobre o processo de cicatrização de feridas. Para a gente compreender esse processo de cicatrização, a gente vai imaginar esse processo sendo realizado na superfície da nossa pele. Então a gente vai descartar aqui feridas relacionadas às úlceras ou outras feridas que são mais complicadas, que envolvem diversos outros fatores, tá? Como a existência de comorbidades naquela pessoa. A gente vai iniciar lembrando que a pele é um órgão e tem várias funções. Uma das funções desse órgão é que ele funciona como uma barreira protetora. Então a gente tem ali todo um sistema que visa deixar micro-organismos e outros elementos que podem causar algum tipo de infecção, algum tipo de invasão ao nosso corpo do lado de fora. Mas quando infelizmente a gente tem uma ruptura da pele, a gente tem a famosa ferida, essa danificação ela precisa ser reparada rapidamente, justamente para evitar a entrada de organismos. E esse processo de restauração é chamado então de cicatrização. E a cicatrização é um mecanismo sequencial, ou seja, a gente tem pelo menos 4 etapas até a gente chegar no final, na cicatrização em si. E quais são essas etapas ou estágios? A primeira etapa é relacionada à formação de um coágulo de fibrina e plaquetas, seguindo com recrutamento de leucócitos, a neovascularização e proliferação celular e, finalmente, terminando com a remodelação tecidual. A gente vai descrever cada uma dessas etapas, começando então com a formação do coágulo de fibrina e plaquetas. Logo após a danificação da pele, ou seja, o surgimento da ferida, ocorre a formação de um coágulo sanguíneo que tem como objetivo recobrir temporariamente a lesão para, já desde o início, tentar evitar a entrada de micro-organismos ou de outros elementos prejudiciais à saúde do homem. E o que é a estrutura do coágulo? O coágulo ele vai ser formado pelas hemácias e plaquetas que vão estar presas em uma rede fibrosa de moléculas de fibrina. E essa fibrina vai ser formada a partir da clivagem do fibrinogênio pela trombina. O fibrinogênio é uma proteína que constitui o fator de coagulação, o fator 1, e ele é fundamental então para que haja a formação do coágulo. O fibrinogênio ele é produzido no fígado e ele é liberado na corrente sanguínea. No primeiro esquema de cima, a gente consegue observar então o fibrinogênio, a ação da trombina e a formação então de uma rede, de uma malha de fibrina. Embaixo a gente tem uma fotografia em alta resolução. O que vocês estão observando em rosa são as plaquetas e toda essa malha em amarelo é então a rede de fibrina que permite a formação do coágulo. Após a formação do coágulo, a gente vai para a etapa de recrutamento de leucócitos. Quem faz esse recrutamento são as plaquetas, porque nelas contém o chamado fator de crescimento derivado de plaquetas, também conhecido como PDGF, que vai ficar armazenado em grânulos alfa dentro das plaquetas. Em determinado momento, esses grânulos alfas eles vão ser desfeitos e o PDGF vai ser liberado e também outros fatores de crescimento. A liberação desses fatores permite a movimentação dos leucócitos por quimiotaxia. Então a gente vai ter um processo de orientação, de estímulo químico oferecido por esses fatores para que os leucócitos migrem até aquela ferida. Além disso, os queratinócitos que estão lá nas células epiteliais e também as células endoteliais que fazem parte do revestimento
dos vasos sanguíneos vão expressar a citocina CXC, que é a cisteína X cisteína. Lembrando rapidamente o que é uma citocina. Uma citocina é uma proteína que regula uma resposta imunológica. Essa proteína ela vai ser secretada por uma célula e ela vai afetar o comportamento das outras células a partir de receptores adequados. Então, uma citocina ela vai ter uma função de sinalização, vai ajudar a mediar as funções celulares. Então, aqui, essa mediação vai funcionar para realizar esse processo de cicatrização. Com a expressão da citocina CXC e do receptor, ocorre o recrutamento agora de neutrófilos, monócitos e linfócitos. Assim que os neutrófilos chegam na lesão, ocorre a liberação de outras citocinas, que são citocinas pró-inflamatórias, que vão ativar os fibroblastos locais, tanto na derme quanto nos queratinócitos na epiderme. Em seguida, os monócitos vão se tornar macrófagos, produzem outras citocinas, fatores de crescimento e agora fatores angiogênicos. Os fatores angiogênicos vão iniciar o processo de formação de novos vasos sanguíneos que foram rompidos na formação dessa ferida. Com isso, a gente vai ter a organização do tecido de granulação. O que é um tecido de granulação? É um tecido onde a gente vai encontrar esses novos vasos sanguíneos, tecido conjuntivo, fibroblastos, leucócito, e ele é considerado o marco inicial da formação da cicatriz. A última etapa do processo de cicatrização é a remodelação tecidual, também chamado de reepitelialização. Para a gente começar a entender o processo de reepitelialização, a gente vai olhar a primeira figura de baixo. A gente consegue ver o coágulo, que corresponde ao local da ferida, que é o local que a gente vai precisar fechar. No lado esquerdo tem várias camadas de células. Embaixo dessas camadas de células, a gente ainda vai ter uma membrana fina, chamada de lâmina basal, e embaixo a lâmina própria. Quando é iniciado o processo de remodelização tecidual, os queratinócitos, que compõem as células epiteliais, começam a migrar em direção à lesão a partir da formação dos lamelipódios. Os lamelipódios são projeções ocasionados pela organização da actina E, formando então essas extensões. Na primeira imagem maior, a gente consegue ver uma célula que não apresenta os lamelipódios. Em seguida, a gente tem uma célula já com a concentração em verde dos lamelipódios em uma porção da célula. E na célula mais à esquerda, a gente consegue ver então, bem específico, essas concentrações de actina internamente na célula e vários lamelipódios, apresentando então uma extensão que vai ajudar a célula a ser impulsionada em direção a um determinado substrato. Porém, lembrem que a camada basal vai estar ligada à lâmina basal ou membrana basal pela ação dos hemidesmossomas. Então, quando ocorre essa formação dos lamelipódios, o que indica que essa célula vai migrar, existe a necessidade da ruptura da adesão dos hemidesmossomas, senão a célula não sai do lugar. E além disso, a gente tem o coágulo. Esse coágulo ele precisa ser dissolvido para a gente dar lugar a um outro tecido ali. Quem vai ajudar a desfazer a adesão dos hemidesmossomas são metaloproteinases, que são produzidas pelos fibroblastos da epiderme. E para realizar a dissolução do coágulo de fibrina, a gente vai ter a ativação do plasminogênio. Esse plasminogênio vai ser convertido na plasmina, que é uma enzima fibrinolítica, ou seja, vai realizar a quebra da fibrina,
que é o que deu origem ao coágulo. Com isso, então, a gente tem o coágulo sendo desfeito e a movimentação das células epiteliais para começar a remodelar aquele tecido. Quem que vai controlar, então, o processo de reepitelialização? O processo é controlado massivamente pelos fatores de crescimento. O fator de crescimento epidérmico, que é o EGF, que não é um fator único e é, na verdade, então, uma família que acomoda vários fatores. Então, além de ter o próprio EGF, a gente tem também o fator de crescimento transformante alfa, que é o TGF-alfa, e o fator de crescimento epidérmico de ligação à heparina, que é o HB-EGF. Além disso, a gente também tem o fator de crescimento dos queratinócitos, que é o KGF. Inicialmente, então, para fechar essa lesão, a gente vai ter uma cobertura com uma monocamada de queratinócitos e depois um novo epitélio estratificado, pavimentoso, vai ser formado na seguinte direção: da margem da lesão para o centro. Então, todas as vezes que a gente observa um estágio de remodelização, de cicatrização de uma ferida, a gente observa que ela vai diminuindo de tamanho ou fechando da margem para o centro, que é que vocês conseguem observar nessa imagem. A imagem de cima, a primeira, a gente está vendo ali, identificado pelo asterisco em branco, a lesão. Ao redor é a camada epitelial. Na figura de baixo, a figura B, o que está aparecendo ali, indicado para a gente pelas setas brancas, são os lamelipódios. E vejam a direção. Os lamelipódios estão sendo projetados em direção ao centro da ferida. Na imagem de baixo a C, a gente já consegue observar bem direito o quanto que essa ferida já começou a fechar. E na de baixo a gente consegue observar bem melhor comparando a última figura com a figura A. E depois, então, que esse processo termina, a gente tem novamente a formação dos hemidesmossomas para fazer a ligação da camada basal com a lâmina basal. Para que essa formação ocorra, aquela metaloproteinase que foi ativada para destruir a adesão dos hemidesmossomas, agora ela foi inativada. Quando há, então, a presença de uma lesão, em cerca de 3 a 4 dias, o tecido conjuntivo da derme, que fica ao redor, então, dessa lesão, começa a se contrair, justamente para diminuir e ajudar nesse processo de cicatrização. Essa contração também ocorre das margens para o centro. Além disso, os fibroblastos que estão na derme são estimulados pelo PDGF e pelo fator de crescimento transformante beta para produzir e aumentar a quantidade dos próprios fibroblastos. A gente vai ter também a infiltração desses fibroblastos no coágulo e os fibroblastos vão começar a depositar colágeno do tipo 3 e também outros componentes da matriz extracelular. O colágeno do tipo 3 é o primeiro a ser sintetizado com relação aos processos de cicatrização e, em seguida, o colágeno 3 ele é substituído pelo colágeno do tipo 1. E dentro de uma semana do processo de cicatrização, os fibroblastos eles vão se diferenciar em miofibroblastos, ou seja, são aquelas células que se assemelham às células musculares lisas, e também provocam a contração da lesão. E aí a gente tem, então, o processo finalizado do fechamento daquela lesão e a formação de uma cicatriz. E aí, falando especificamente sobre a cicatriz, o resultado final, a forma, o tamanho, a coloração, tudo vai depender da circunstância de formação daquela cicatriz, que vai estar relacionado à lesão propriamente. Então, qual foi o local da lesão, qual foi o tamanho daquela lesão, a profundidade da lesão, o que ocasionou aquela lesão. Também tem a condição da possibilidade de uma infecção em cima daquela lesão
e da própria condição da pessoa, né? Então, como é que aquela pessoa estava no momento em que aquela lesão ocorreu, ou com relação à própria comorbidade já pré-existente naquela pessoa. Então, a gente sabe que pessoas diabéticas já têm um problema maior de cicatrização, então o processo de cicatrização vai ser mais demorado. Isso pode influenciar no fechamento da cicatriz, né? Existem pessoas que são mais propensas a ter queloide, a formação de queloide, então a gente já vai ter uma cicatrização alta. Então, a gente pode considerar ao menos 3 tipos de cicatrizes, tá? Existe a chamada cicatriz imperceptível. Essa cicatrização, ela seria a cicatrização completa, que a gente pode chamar de regeneração completa daquele tecido, daquela situação. Isso ocorre normalmente em crianças, tá? Então, é muito comum que a criança, caso ela passe por algum processo de lesão ou alguma cirurgia que findou no processo de uma cicatrização, que essa cicatriz formada, à medida que a criança cresce, seja praticamente imperceptível, né? Então, aqui a gente tem como exemplo uma criança que passou por uma cirurgia para reconstrução do palato, né, da fenda labial, e o processo final a gente praticamente não vê uma cicatriz. Já nos adultos, é normal que o processo final de cicatrização resulte em uma cicatriz perceptível, mas é o que a gente chama de cicatriz normal. É uma cicatriz fina, não é uma cicatriz alta, e todo mundo eventualmente tem esse tipo de cicatriz, que é a mais comum. E agora tem a cicatriz patológica, que já é uma cicatriz onde a gente considera que o processo final, a cicatrização final, ela não foi satisfatória. E aí entra então, por exemplo, a formação das queloides. Então, o processo que a gente estudou até esse momento é o processo mais relacionado à cicatriz perceptível, à cicatriz normal no adulto, tá? Um adulto também considerado normal, que é aquele que vai ter todas as suas condições fisiológicas regulares, então ele não tem nenhuma comorbidade, a lesão não é tão profunda, não precisou de fazer nenhuma intervenção cirúrgica, nenhum tipo de enxerto, tá? Fazendo então um resumo das 4 etapas, especificamente sobre as células que vão atuar massivamente em cada momento, o processo de cicatrização vai ter a primeira etapa relacionada então à necessidade de prevenção e interrupção do sangramento e de hemorragias, ou seja, a sinalização de que aquela ferida ela precisa ter algo para fechar ela. Então a gente tem a formação do coágulo. Esse processo ele também é chamado de hemostasia. Aqui a gente vai ter a formação do coágulo e a participação massiva das hemácias, das plaquetas, a formação da rede de fibrina. Em seguida, a gente entra no processo inflamatório, onde a gente vai ter o recrutamento inicialmente dos leucócitos. Vai ocorrer um processo de sinalização de outras células, então vão chegar os neutrófilos, monócitos e os linfócitos. A próxima etapa é o início de formação dos vasos sanguíneos e a proliferação celular. A gente já vai ter a ação aqui dos fibroblastos, das células endoteliais e epiteliais. Entre a proliferação e a remodelação já é iniciado o processo de contração. Então, novamente, a gente vai ter a ação massiva dos fibroblastos e das células epiteliais. E para finalizar, a gente vai falar rapidamente sobre a ação da vitamina A nesse processo de cicatrização, tá? A vitamina A, ela também é conhecida como retinol, e o retinol, ele dá origem ao ácido retinóico. No nosso organismo, a reserva de vitamina A fica no fígado, e é lá que a gente vai ter então essa conversão de vitamina A em ácido retinóico. O ácido retinóico, ele se assemelha a um hormônio e ele vai ter função na diferenciação dos epitélios, incluindo, obviamente, a epiderme. Os retinóides, que são os subprodutos da vitamina A, eles têm efeito proliferativo na epiderme.
Esse efeito ele vai ser mediado a nível de RNA mensageiro. Então, nesse RNA mensageiro vai ter a inibição da diferenciação celular e a estimulação da proliferação celular. Por causa disso, os retinóides eles são utilizados para prevenir a formação de cicatrizes pela acne, fissurias e outras doenças que resultam na descamação da pele. E de forma geral, o ser humano adquire vitamina A através da alimentação. Então a gente tem diversos tipos de alimentos super usuais que tem a vitamina A e que a gente utiliza no processo de absorção. Então a gente tem a vitamina A presente nos queijos, na laranja, no brócolis. E de forma resumida, o caminho que o ácido retinóico faz para realizar o estímulo da proliferação celular é o seguinte: o ácido retinóico ele vai ser ligado aos receptores celulares específicos, que é o receptor de ácido retinóico RAR, e também a proteína citossólica do ácido retinóico, que é o CRAP ou CRAP. Esse complexo ele tem afinidade de ligação pelos elementos de resposta ao ácido retinóico, que é o RARE ou RARE. E essa ligação já vai ocorrer dentro do núcleo da célula. Então, o resultado final é a inibição da expressão dos genes durante a diferenciação dos queratinócitos. E com isso, então, a gente vai ter o estímulo à proliferação celular. Então, essa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode escrever nos comentários que eu respondo em seguida. Curta, compartilhe, bons estudos e até a próxima.